Vamos juntos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos orar. Eterno Deus, Pai nosso que estais nos céus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Te louvamos por estar neste tempo com a tua palavra aberta, dependendo do seu Espírito Santo, o Mestre, que guia, que lembra, que nos faz conhecer as coisas profundas de Deus. Vem, Espírito Santo, guiar a tua igreja, edificar os santos, renovar os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Neste texto de 2 Coríntios, Paulo fala duas vezes, menciona duas vezes a palavra capazes. Não que sejamos capazes, no verso 5, depois diz, o qual nos fez também capazes. Então existem duas grandes verdades na vida do homem e da mulher que coloca sua fé em Deus. Número 1, existe uma fraqueza, não que sejamos capazes. Depois ele diz, mas ele nos fez também capazes. Então há uma fortaleza. A fraqueza é oriunda da nossa própria natureza humana, da nossa natureza que herdou o pecado. Mas a capacitação faz parte da nova natureza. Então é isso que nós queremos ver em alguns minutos. A capacitação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Jesus, quando estava concluindo seu ministério, preparou os discípulos para a sua ascensão e para o derramar do Espírito Santo. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias aparecendo aos discípulos, ascendeu ao céu e 10 dias depois enviou o Espírito Santo. Então estava feito, concluído aquela permuta de liderança espiritual no mundo, na igreja, no reino de Deus. O Senhor Jesus sobe, o Espírito Santo desce. O Senhor Jesus sobe e assenta à direita do Pai. O Espírito Santo desce no cenáculo e fica. Jesus disse, Ele estará convosco. Ele ficará para sempre convosco. Então o Espírito Santo está conosco nesta caminhada, tanto hoje como amanhã e sempre. Nós só precisamos aprender a relacionar com Ele. Nós só precisamos saber nos entregar e depender dEle. Porque o Senhor providenciou o Espírito Santo para continuar sustentando a igreja, fazendo-a caminhar de forma altissonante e gloriosa. Nós somos este povo para o qual o Senhor enviou o seu Espírito. O Espírito Santo foi derramado para encorajar a igreja, para guiá-la na verdade, para capacitá-la na prática, no testemunho e na pregação do Evangelho. Cristo continua sendo a cabeça da igreja. Geralmente a expressão mais correta é a cabeça mesmo. Nós não usamos, comumente não usamos a palavra o cabeça. Mas a cabeça, porque nós estamos pensando na igreja como o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça deste corpo. Estamos falando então desse relacionamento espiritual de Cristo e sua igreja.
Então, Cristo é a cabeça da igreja, mas veja bem, ele está no céu. Aí você diz, como ele cumpre o papel de cabeça da igreja? Através do Espírito Santo. Jesus está governando a igreja hoje pelo Espírito Santo, através dele. Quando os profetas e mestres reuniam na igreja de Antioquia no primeiro século, ministravam, jejuavam, a Bíblia disse o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo estava lá, a cabeça estava lá, representada pelo Consolador, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja que prova incontestável de que Cristo, a cabeça, continuava governando este corpo por meio do seu Espírito. Dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Atos 20, 28. Então é o Espírito de Deus quem promove o desenvolvimento do reino e da obra de Deus. Então vêm as colocações. Quem serve na igreja? Você serve na igreja, nós servimos na igreja. Todo crente é convocado para servir na igreja. Então escute, quem serve na igreja, primeiramente tem que aprender a andar em espírito. Se o Espírito de Deus é quem governa, é quem dirige, é quem capacita, então temos que aprender a andar em espírito. O crente foi gerado pelo Espírito de Deus, ele nasce por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele é habitado pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, naturalmente, ele tem que andar no Espírito de Deus. A Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Mas o que significa isso? Lamentavelmente, muitas pessoas ainda não têm a menor ideia do que significa andar no Espírito. Mas na realidade, nós pastores que ensinamos na igreja, temos o dever de ensinar o que significa a vida no Espírito, o andar no Espírito. Todo cristão precisa seguir o Espírito Santo. Quem está aqui agora guiando a igreja é o Espírito Santo. É fundamental, é vital o nosso relacionamento com Ele. Se você diz que tem um relacionamento com Cristo, esse relacionamento tem que ser por meio do Espírito Santo. A Bíblia, então, nos diz que nós precisamos seguir o Espírito Santo. Não o mundo, não a si mesmo, mas devemos seguir o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que acontece. O primeiro passo para a vida no Espírito é aprender a ouvir o Espírito Santo. Às vezes, você é crente, está na igreja há tanto tempo, e até ouve outros irmãos dizendo, o Espírito Santo falou comigo, e você diz para você mesmo, eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu digo para você que talvez não, vamos ser seguros. O Espírito de Deus tem procurado falar com você e muitas vezes. É só que você talvez ainda não saiba distinguir a voz do Espírito Santo. E nós temos que aprender a ouvi-lo. Aprender a ouvir o Espírito Santo. Isso acontece como, pastor? Não é necessariamente dentro de um culto. Embora aqui é um lugar que o Espírito Santo fala. Mas você aprende a ouvir o Espírito Santo no cotidiano, no seu dia a dia. Às vezes fazendo tarefas dentro de casa, ou no trabalho, ou numa viagem, ou numa sala de espera aguardando um atendimento, onde você fica ali, tem que ficar ali parado, que talvez com um livro,
uma literatura na mão. Talvez naquele momento, se você dedicar um pouquinho do seu tempo, da sua mente para o Espírito Santo, ele pode falar com você, ele quer falar com você. À medida, no cotidiano da vida, à medida que nós nos afastamos desse mundo para viver a vontade de Deus, nós começamos então a nos colocar no lugar aonde vamos ouvir a voz do Espírito Santo. No aspecto geral, andar com o Espírito Santo é viver em comunhão com Deus. E exercitar a nossa mente, o nosso pensamento, para entender a linguagem do Espírito Santo. Muitas vezes você lê na Bíblia homens do passado que disseram: e o Espírito de Deus veio a mim. Ezequiel teve visões tão grandes com o Espírito Santo que ele fala: e o Espírito Santo me levantou, o Espírito Santo me transportou. Uma certa ocasião, Ezequiel foi transportado da Babilônia para Jerusalém. Uma viagem de 1.400 quilômetros, mais ou menos. Que coisa incrível, né? Você olha no Novo Testamento, encontramos o evangelista Felipe descendo à cidade de Gaza, onde está toda a complicação atualmente. E a Bíblia diz que naquele tempo a cidade de Gaza estava deserta, era uma estrada deserta, uma região deserta. De repente o Espírito Santo fala com ele para aproximar de uma carruagem que vai um homem importante da Etiópia voltando para sua terra, o Egito, a sua terra na África, próximo ao Egito. E o Espírito Santo então fala com ele: aproxima deste carro. E ele aproxima e vê que o homem lia a Bíblia. E aí ele diz: o senhor está entendendo o que está lendo? Ele disse: não tem quem me explique. Então ele prega o evangelho para aquele homem. O homem crê em Jesus, diz: eu queria então confessar minha fé em Cristo. O que me impede que eu seja batizado? Felipe disse: nada, se você crê de todo o coração. Ele disse: eu creio. Então pare o carro. E então eles desceram as águas e Felipe batizou aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem seguiu o seu caminho para a África. E Felipe virou as costas para ir para outra direção e de repente foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o pegou e o levou 60 quilômetros ao norte de Israel para pregar noutra cidade. Num transporte milagroso, numa transladação. Algo que só vai acontecer parecido com isso no arrebatamento. E nós temos o relato da vida de Elias, que foi trasladado para o céu, literalmente, né? Pelo poder de Deus. E este foi e não voltou. Está lá, ficou lá. Tudo isso nós estamos falando de experiências que o Espírito Santo deu e pode voltar a dar para aqueles que buscarem a face deles. Dizer: Espírito Santo, quero uma experiência com o Senhor. Me ajuda a aproximar do Senhor de uma forma que eu entenda o teu agir, o teu mover. Toca na minha vida. Toca com a sua santidade, o seu poder na minha vida. O primeiro passo, então, para a vida no Espírito é aprender a ouvir o Espírito Santo. O segundo passo para a vida no Espírito é o despojamento da carne. Que é isto? Despojar-se de todos os vestígios do velho homem. Há um velho homem que ronda a gente, querendo voltar a governar nossa vida. O despojar desse velho homem nos coloca numa posição favorável a ter relação com o Espírito Santo. E se o homem não despojar da carne, a carne pode tomar a ocasião e afastá-lo da bênção do Espírito. A vida antiga precisa ser renunciada, precisamos levar os impulsos do velho homem à cruz. Precisamos pensar, falar e agir de acordo com a linguagem de Deus, afastando-nos da cultura do presente século mau e nos colocando do lado oposto, né, do lado oposto do reino do mundo, deste mundo
perverso e mal, desse século mal, e aproximando-nos de Deus. Nós somos chamados para ter uma cultura oposta à cultura deste mundo. Uma contracultura que nos coloca numa condição de comunhão com Deus. E o terceiro passo para o andar no Espírito é a cooperação com o Espírito Santo. Aí você já começou a entender o agir do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, e você começa a aprender também a cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é soberano, mas ele depende da nossa cooperação. Não que ele não faça sem nós. Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele nos inclui no seu projeto. Durante muito tempo, nós aprendemos muitas coisas erradas, a vida, uma boa parte da nossa vida, não é verdade? Quantos que estão aqui não converteram com seus 15, 20 anos, outros converteram até com mais idade. Imagine o tanto de tempo que nós vivemos praticando, pensando, imaginando só os padrões que estão neste mundo. Então nós aprendemos muitas coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. Agora precisamos trocar esses velhos padrões de pensamentos pelos princípios de Deus. Será altamente proveitoso dedicarmos bastante tempo ao estudo da Bíblia, para que a nossa mente se encha da sabedoria e da maturidade divina, e Deus vá trocando aqueles pensamentos, aqueles padrões, né, de imaginações, pela palavra viva de Deus. Paulo escreveu que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 a 24. Olha o padrão aonde Deus quer nos levar, a um modelo, a um tipo do homem, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Em resumo, a vida no Espírito é a marca registrada daqueles que pertencem a Cristo. Paulo disse: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Segundo, quem serve na igreja deve buscar o Espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, casa do Senhor, reino de Deus, funciona bem diferente de uma empresa, de uma firma, de um banco, de uma indústria. Tem pessoa que ele é capacitado numa área secular, ele é especialista ali, mas põe ele para realizar alguma tarefa na igreja e ele vai esparramar com tudo. Não vai sair nada, ele vai desfazer do que está feito. Mas alguém fala, mas ele é um homem capacitado, ela é uma mulher brilhante, ela tem uma empresa, ela é bem sucedida lá fora. Aqui não é o mesmo, não tem o mesmo padrão que funciona no mundo. O reino de Deus, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, tem outro sentido. Tem pessoa que é bem sucedida lá no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, intelectual. Chega na igreja aqui, ele tem que aprender do zero. Ele tem que entrar no jardim da infância. Ele tem que passar por etapas para aprender e ser transformado por Deus. Por isso que a igreja não pega, por exemplo, uma estrela, um artista, uma pessoa famosa deste mundo, que diz que converte, e aí ele vem para a igreja, quer dizer, inocente, para não dizer mais, uma coisa mais séria, né? Que seria dizer, tolo é o líder que acha que porque uma pessoa foi brilhante lá fora, de repente vem para cá, ele tem que logo ser colocado num lugar de destaque. Ele vai arruinar a igreja. A mente dele ainda funciona completamente contrário ao reino de Deus.
A mente, as atitudes dele, as estratégias dele não funcionam no reino de Deus. Deus não opera por trás da sabedoria humana. Deus opera na sua própria sabedoria, e inteligente sabe o homem que se rende a Deus para que Deus possa guiá-lo segundo o Espírito de Deus. Então é isso que acontece, que tem sido um fracasso em muitas igrejas, é tentar usar a mente natural para pôr em andamento o reino, a obra do Senhor. Paulo disse: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, aos Efésios 1, 16 e 17. O espírito de sabedoria é dado pelo Espírito Santo que habita no crente, que contrasta a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Ter o espírito de sabedoria é ter conhecimento de Deus. A palavra revelação que aparece aqui, revelação, o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação significa tirar o véu, descobrir alguma coisa obscura que estava escondida. É ter uma revelação espiritual, ou seja, uma visão espiritual dos valores eternos. É a visão que penetra no conhecimento de Deus. Há um conhecimento inacessível ao homem natural, que é o conhecimento das coisas divinas. E só pelo Espírito de revelação será possível conhecer essas coisas. Paulo fala que orava para que Deus pudesse dar a todos os crentes o Espírito da sabedoria e da revelação. O Espírito da revelação é dado pelo Espírito Santo. Por isso, quem serve na igreja deve buscar essa inteligência espiritual. Ela não é adquirida nas escolas, ela não é um treinamento humano, ela não é eloquência, capacidade de falar na frente. Ela é a capacidade para entender que as coisas sublimes, perfeitas, justas, retas, elas emanam, elas vêm de Deus, elas descem do céu, o Pai das luzes, o Deus de toda sabedoria, e Ele nos ensina como andar na casa de Deus, como trabalhar no reino de Deus, como servir ao Senhor. E essa sabedoria, essa revelação não é uma coisa que está longe de você conquistar, não, está bem perto. Basta ter a humildade de começar a buscar. A Bíblia diz que aqui está um livro de tesouros escondidos, de conhecimento e sabedoria que o mundo nunca jamais entendeu. Paulo disse: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus disse um dia: ó Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso te aprouve fazer dessa forma. E aí Jesus disse assim: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho revelar. Você já está aqui na casa do Senhor porque teve a revelação do Filho. Você conheceu o Pai, o Filho te revelou o Pai, te trouxe a Ele. Então você já está compartilhando desse Espírito de sabedoria e revelação. É só cultivá-lo um pouco mais na sua vida. Terceiro, quem serve na igreja deve fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Aos Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor. A palavra fortalecei-vos, no grego, é endunamo.
Endúnamo, aliás, é assim que pronuncia. Endúnamo. É de onde vem a palavra dínamo. De onde vem aquela palavrinha de Atos 1:8, que diz: eis que vos dou poder, eis que vos darei poder, vocês serão minhas testemunhas. A palavra é dínamo. Endúnamo significa tornar-se forte. Essa palavra, ela tem um sentido bastante amplo, né? Porque ela também é dela que vem dinamite. Dínamo, dinamite, ou seja, um poder explosivo, um poder que faz gerar dentro dele uma compulsão que vai atingir camadas distantes. Então o Espírito Santo, ele é este poder que pode quebrar as rochas, pode fazer cair as barreiras. Então, endúnamo significa tornar-se forte. E aqui nós temos um mandamento, né? Paulo está dizendo que nós temos que buscar o poder espiritual, porque ele é nosso. Jesus disse: eis que vos darei poder. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje você não precisa ir para Jerusalém. Hoje você pode dobrar seu joelho dentro da sua casa e dizer: Senhor Espírito Santo, me reveste deste poder para que eu seja forte, forte na minha obediência, forte na minha alegria, forte no meu entusiasmo espiritual. Fortalece, Senhor, minha vida diante dos embates que estão por aí, que muitas vezes eu tenho que confrontar, resolver. Então, enche-me do teu poder. E este poder vai refletir também quando você estiver na casa do Senhor e você sentir tocado por Deus, tocada por Deus, e abrir a boca e falar do que Deus tem feito na sua vida. Todo mundo vai parar e dizer: esta irmã, este irmão está cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Pedro, que tinha uma porção de defeitos, e um deles era exatamente a inconstância e o medo. A Bíblia diz que ele pôs-se em pé e pregou um dos mais lindos sermões da igreja, chamando toda aquela multidão ao arrependimento, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Por que o Pedro fraco agora está forte? Por que o Pedro indeciso agora está decidido? É porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui um mandamento, Paulo dizendo que este mandamento de buscar o poder de Deus, de se fortalecer no poder de Deus, foi plenamente ilustrado em Efésios 1, 19 e 20, como sendo o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Paulo escreveu: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Foi através do poder de Deus que Cristo ressuscitou dos mortos e foi exaltado sobre todos os adversários. Esse mesmo poder é conferido a cada cristão por meio do Espírito Santo. E é este poder também que nos assegura a vitória sobre todos os poderes do mal. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Paulo entendeu logo no início do seu ministério que não podia sair para pregar sem a demonstração do poder de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Então, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo não é apenas para pessoas eruditas, não. Aliás, Deus gosta de manifestar o seu poder exatamente
naqueles que não são, para que a glória da sua manifestação nunca vá para o homem, mas seja dele. Ou seja, alguém olhando para aquela pessoa vai dizer: isto é Deus, isto é o Espírito Santo, porque esta pessoa eu conheço, ela é tímida, ela tem pouco conhecimento, ela não se preparou absolutamente em nenhum ponto para isso. E o que Deus está fazendo através dela só pode ser a glória de Deus neste lugar. Deus, a Bíblia diz que usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Paulo disse: não são muitos os nobres e os poderosos deste mundo que Deus escolheu para manifestar o seu poder. Não, Paulo disse: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Então, Deus nos escolheu. Nós não estamos aqui porque éramos brilhantes. Nós não estamos aqui porque nós tínhamos um QI elevadíssimo. Se medisse, iriam ficar espantados. Não, que coisa mais tola. Esse negócio de querer medir o homem, aquele é brilhante, aquele o QI dele é alto, é isso e aquilo. Naquela pessoa, a glória de Deus não aparece. A glória de Deus aparece naqueles que não são. Graças a Deus. Eu nunca fui excepcional em área nenhuma. Tudo que eu já fiz na minha vida foi mais ou menos. E sempre mais para o menos do que para o mais. Mas console-se se você também pensa assim: pastor, eu nunca dou conta de fazer uma coisa muito brilhante, muito perfeita. Tudo que eu faço fica mais ou menos. Então conforme-se com uma pessoa, com um personagem que eu vou mencionar aqui agora. Ele está lá no lugar aonde amassa as uvas, no lagar. E alguém está procurando: cadê as uvas? Não tem uva. O que tem aí? Tem trigo. Mas trigo é no eirado, é na eira. Você está malhando trigo aqui no lagar? Que mente é essa sua? Que QI é esse seu? Está tudo trocado na sua cabeça? E então aquele rapazinho, aquele moço, está fazendo isso lá, trocando, invertendo as coisas. De repente lhe aparece um ser angelical e disse para ele: ó varão corajoso. Ele diz: como eu sou corajoso? Eu estou fazendo aqui uma tarefa escondido, no lugar errado, para ninguém me encontrar. E ele disse: vai nesta tua força, o Senhor será contigo. Quem era este rapaz? Era Gideão. Gideão era um brilhante judeu que podia ganhar o prêmio Nobel da Paz, podia ser considerado um judeu cientista capaz. Não. Gideão era um moço simples, se sentia inferiorizado. Ele disse: eu pertenço à tribo menor de Israel, como é que Deus pode me usar? A tribo é a menor, a minha, e eu sou o menor da minha casa ainda. E o Senhor disse: vai nessa tua força. Esta é a força que Deus procura nos homens, a força que os impele a consagrar-se a Deus, porque não confiam em si mesmos. Gideão foi o libertador de Israel, porque confiou no Senhor. E o Senhor trabalhou tão profundamente na vida dele, que primeiramente ele teve 32 mil soldados com ele para ir para a guerra. Deus disse: não vai com essa multidão não. Vamos fazer um teste aqui. E Deus aplicou um teste: 32 mil, só ficou 10 mil, 22 mil desapareceu. Gideão disse: agora acabou a chance mesmo, Senhor. Ele disse: não, ainda tem muito. Vamos aplicar outro teste. E Deus aplicou o segundo teste, e os 10 mil que ficaram, foi embora 9.700, ficou só 300. Gideão disse: agora, Senhor, para que lado a gente sai correndo aqui? Que lado que nós vamos fugir aqui? Deus disse: não, vocês não vão fugir. Com esses 300, Gideão, é que eu vou te dar a vitória. É do pouco, é do que parece que não é nada.
É daí que eu vou levantar uma grande vitória para a casa de Israel, usando a sua vida. E quando o povo gritava, espada do Senhor, espada de Gideão, os inimigos eram derrotados. A glória pertence ao Senhor. Paulo disse que não ousaria contar qualquer vantagem fora de Cristo. Paulo foi sábio. Paulo entendeu muito cedo que não havia nele bem algum, mas que Jesus iria enchê-lo de coisas boas. Então Paulo disse que não contaria qualquer vantagem fora de Cristo. Para ele, somente Cristo podia convencer aqueles a quem ele ia pregar. Porque Paulo disse o seguinte: Deus me envia pregar a gentios, gente incrédula, pecadora, e eu vou até eles no poder de Deus. Então Paulo diz assim: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, era um homem cheio de debilidade. Paulo não tinha uma grande saúde, ele tinha boa vontade, ele tinha uma determinação, mas ele tinha problemas de saúde, ele tinha um corpo frágil, limitado, e ele tinha inimigos de sobra. E Paulo diz o seguinte: eu tenho pregado desde os arredores de Jerusalém até lá na Espanha. Ilírico aqui é um nome que refere-se às partes da Espanha no mundo antigo. E como Paulo foi até este povo? Ele disse que foi com sinais, prodígios, na virtude do Espírito de Deus. A confiança de Paulo era que Deus o encarregava de levar a plenitude da bênção do Evangelho por onde quer que ele fosse. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse: assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 28 e 29. Receba hoje, nesta noite, neste culto, a confiança e a autoridade de Deus na sua vida, para dizer: se eu for visitar fulano, eu vou levar a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo lá para dentro daquela casa. Tenha medo de dizer. Se eu tiver um contato com essa pessoa, eu estarei ministrando sobre ela a bênção e a plenitude do Evangelho de Cristo. Você acha que Deus só tinha Paulo para conduzir a plenitude da bênção dele? Não. Deus tem escolhido, levantado, tem enchido de fé o coração de homens, mulheres, moças, rapazes, na nossa era, nos nossos dias, para levantar e dizer: eu tenho a plenitude da bênção do Evangelho na minha vida e eu posso ministrar ela a você. Lá na escola, lá no trabalho, onde for. Eu tenho a plenitude da bênção do Evangelho. Eu conduzo ela, não é minha, é do Senhor, mas Ele me confiou esse ministério, eu carrego esta bênção. Paulo disse que amorteceu o seu corpo para que a vida de Cristo se manifestasse por meio dele. Quando nós comunicamos o Evangelho, nós não estamos comunicando só palavras. Paulo disse que as palavras, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós comunicamos o Evangelho, nós estamos comunicando o Espírito. E para terminar,
O mundo espiritual da maldade é uma realidade que não pode ser subestimada. Satanás realmente está vivo e ativo ainda no planeta Terra e não podemos ignorar os seus ardis. Porém, também não devemos temê-lo. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem a vitória garantida sobre os poderes do mal, pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Basta tão somente revestir-se de toda a armadura de Deus e seguir as ordens do Senhor dos Exércitos. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, tomai o escudo da fé, capacete da salvação. Tomem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, orando sempre. Paulo invadia o território do inimigo e saqueava os seus bens. Realmente, Paulo cumpriu a palavra profética de Cristo, que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Paulo foi para Éfeso, Éfeso era uma região cercada de muralhas, no sentido espiritual que eu estou falando, cercada de muralhas por Satanás, e ele tinha colocado um grande portão ali, dizendo: ninguém entra mais nessa região, porque eu sou dono dela. A deusa Diana. Aqui nós cultuamos os demônios, Satanás e os seus demônios e os ídolos. Então Paulo foi a Éfeso e derrubou as portas daquela muralha, derrubou os portões, porque Paulo era a igreja de Cristo, e a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas maravilhosas, maravilhas extraordinárias, de sorte que até o lenço de Paulo que levava, punha sobre a pessoa, os demônios fugiam. Os demônios tinham medo do cheiro de Paulo, da voz de Paulo, do andado de Paulo. Eles tinham pavor de Paulo, porque Paulo carregava Cristo dentro dele. Não é porque Paulo era especial como homem, ele era um filho de Deus entregue àquele trabalho do reino. Ele conduzia aquele que é vitorioso com ele. Nós também somos convidados a carregar, a conduzir Cristo em nós. Levar Cristo a todas as partes desta terra. Vamos ficar de pé. O salmista, agora voltando lá no Antigo Testamento, ele disse o seguinte: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O salmista está falando aqui de coisas literais e espirituais. Sem dúvida alguma, Davi viu muitos inimigos literais, físicos diante dele. Mas Davi conhecia também o mundo espiritual. E ele está falando aqui de um mundo espiritual que apavora, amedronta, suga as forças do ser humano, leva ele às vezes a ficar prostrado. Então, o salmista entendeu que há uma fonte de renovação presente bem diante de nós. Essa fonte de renovação é Cristo, é o Senhor da glória que nos sustenta e nos chama. Então, ele disse o que nós também podemos dizer: ainda que um exército me cercasse. Pense no mundo espiritual que suga as forças, que diminui o ânimo, que tenta parar você. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está na hora, querido irmão, de se render a Cristo. Está na hora de dobrar nosso coração diante dele, em casa, na igreja, em toda parte que formos. Glória a Deus. Vamos estar orando nesta hora,
por todos os irmãos, alguns que quiserem chegar um pouco mais adiante, vem buscar o revestimento, a graça. Hoje nós falamos sobre a capacitação do Espírito. Jesus trabalha na sua fraqueza mesmo. Ele não precisa da sua fortaleza, ele só precisa da sua entrega. Pastor, mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. É esse nada que você coloca no altar e diz: Senhor, tudo pertence a Ti, tudo é para Ti, tudo para o Senhor eu entrego. Então é desse nada que Deus começa. Glória a Deus. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nós Te louvamos nesta hora, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, pelo Espírito de Deus que está agindo e trabalhando de uma forma renovadora neste lugar. Cremos verdadeiramente que aqueles a quem o Senhor tem falado hoje, que buscam, Senhor, com sede e fome a Tua presença, uma renovação no Espírito, que querem, ó Deus, experimentar esta plenitude de Deus nas suas vidas. Eu sei que o Senhor é o Deus que revela, é o Deus que manifesta, é o Deus que estende a Tua destra de poder, é o Deus que faz com que a nossa fraqueza seja apenas o meio pelo qual o Senhor nos alcança e nos transforma. Entregamos nesta noite em Tuas mãos, Senhor, Teu servo que se prostra aqui diante do Senhor, no Teu altar, em busca desta bênção. O Senhor o revista, o Senhor o encha, o Senhor torne Teu filho, Senhor, este canal de bênção para muitas vidas nesta cidade e em outros lugares a quem o Senhor há de levá-lo com a Tua palavra. Abençoe sua casa, sua família, abençoe seu filho e sua esposa, dando saúde à Tua serva. Nós clamamos, Senhor, por este ato milagroso do Senhor a favor deles, em nome de Jesus. Encha-os da plenitude da sua graça, guarda todos eles, Senhor, em Teu amor. Abençoe, Senhor, Teus obreiros, abençoe, Senhor, os pregadores, abençoe, Senhor, os missionários, levantando-os e os capacitando no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta noite de renovação do Espírito Santo. Chegamos, Senhor, neste momento, neste lugar, neste ponto, para engrandecer a Ti, crendo que algo novo do Senhor foi colocado dentro de cada um de nós. Algo, Senhor, renovador, o poder do alto que Paulo viveu ele na plenitude e que nós aprendemos neste culto, que o Senhor possa fazer isto notório em nossas vidas, diante deste mundo, diante da igreja e para a glória do Teu nome. Louvado seja Deus, Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Todos digam amém.